Eu sou o engenheiro Acácio Santos e olha que alegria te encontrar aqui novamente. Porque se você voltou é porque faz sentido para você e hoje vai fazer ainda mais. Ontem no nosso Marco Zero a gente construiu o entendimento do que é a perícia de consumo de água. Viu que ela é atribuição legal sua, conheceu as oportunidades e os números desse mercado. Hoje a gente sai do que é e entra como se faz. Esta é a aula 2, o passo a passo da perícia de consumo de água. E eu te aviso desde já, hoje é o dia do caderno aberto, porque a gente vai descer ao detalhe a metodologia, a leitura do hidrômetro, o cálculo das economias, a tarifa progressiva e um caso real de perícia de consumo de água. Então, vem comigo que a aula de hoje é das boas. Vamos lá! Deixa eu te dizer com clareza, qual é o objetivo de hoje? Para a gente caminhar junto na mesma direção. O objetivo dessa aula é te capacitar a compreender e aplicar os procedimentos técnicos e normativos de uma perícia de consumo de água. E olha que importante, é essa amplitude, desde a análise documental, lá no comecinho, até a elaboração do laudo técnico, lá no final. Olha, pessoal, isso quer dizer o quê? Que hoje a gente percorre o trabalho inteiro do perito, da primeira folha da fatura que chega à sua mesa até a última linha do seu laudo que vai para os autos. É a anamnese, é a prática, a metodologia todas juntas. E para quem é esta aula? Para você, engenheiro, para você, arquiteto, para você, perito judicial e extrajudicial. Se você atua ou quer atuar em qualquer uma dessas frentes, é aqui que o método vai começar a fazer parte do seu vocabulário. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos a Live 2, pessoal. E você não pode ficar de fora, com casos práticos. Já deixa marcado aí no seu celular, Live 2, ao vivo, às 19 horas, ok? Antes de mergulhar no método, deixa eu retomar rapidamente os tipos mais comuns da demanda, porque é em cima deles que a gente vai trabalhar o dia inteiro. São 4 grandes grupos e você já viu ontem esses 4 grandes grupos. Mas vamos relembrar. O primeiro é a divergência no valor da conta em razão do consumo de água. O segundo é a cobrança indevida. O terceiro é a necessidade de instalação de medidores nos imóveis. E o quarto é a falha no abastecimento de água. Olha só, guarda esses 4, porque hoje, ao longo da nossa jornada, a gente vai ver decisões judiciais reais para cada um deles e vai entender como o método se aplica na prática, em cada situação. Ontem foi o panorama, hoje é bom na massa. Papel e caneta na mão. Vem comigo, no caminho te explico. Lembrando, pessoal, que o nosso curso foi lançado ontem, né, na live ao vivo. E se você quiser ter acesso, preste atenção, são esses 2 números que eu estou colocando aqui, é o único contato do laboratório pericial. Não vá cair na fraude ou no golpe, alguém mandando mensagem para você via WhatsApp, informando que você ganhou isso de desconto. Não, os números oficiais são esses, ok? E nós estamos com as vagas abertas para as inscrições do curso de Perícia Judicial na Prática e que, por sinal, quero agradecer a você, já estão quase sendo esgotadas. Sensacional, pessoal, ok? Vamos lá, delimitação do escopo do trabalho pericial. Vamos começar pela delimitação do escopo, porque é aqui que o profissional sério se separa do amador. O que a gente precisa definir com clareza é como realizar uma perícia técnica de relação de consumo de água e, principalmente, diferenciá-la de uma simples verificação. E qual é a diferença? Uma simples verificação é olhar e dar um palpite. Uma perícia não. Lembra? Nexo causal? Uma perícia tem um objetivo bem mais amplo. E qual é? A produção de prova técnica material, com rigor metodológico, de forma fundamentada e conclusiva. Repara, em cada uma dessas palavras, material fundamentado, conclusivo. E é isso que dá ao seu trabalho o peso de prova técnica dentro de um processo. É isso que faz o que o juiz sentenciar. E esse trabalho não se sustenta no ar.
Ele se apoia no arcabouço legal e normativo. O ponto de partida é a Lei Federal 11.445, de 2007, e ela foi atualizada em 2020, ok? Ela estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Ela que parte toda a estrutura que a gente vai seguir agora. Vamos abrir esse arcabouço, porque ela é sua caixa de ferramenta normativa. Primeiro a gente tem a regulamentação e os decretos das agências reguladoras, que são quem define as regras do faturamento, da medição e de sanções. Quer dizer, as regras dos jogos estão ali, pessoal. Depois, a gente tem as normas técnicas da ABNT, e duas são especialmente importantes para nós. A NBR, que trata da instalação predial de água fria, e a NBR 12.218, que trata do projeto de distribuição de água. Essas duas são o chão técnico, quando você for inspecionar uma rede predial. E, por fim, as portarias do Inmetro, que são os regulamentos técnicos metrológicos para os hidrômetros, em especial a portaria 246 do ano de 2000 e a portaria 155 de 2022. São elas que dizem como o hidrômetro deve medir para ser considerado confiável. Lembrando, pessoal, que você vai ver o período de fabricação do hidrômetro e com base nele você vai utilizar a portaria correta. É justamente sobre elas que eu quero me deter agora. Portaria do Inmetro 246 de 2000 e a 155 de 2022. Vamos com calma, porque ela costuma assustar quem está começando na área. E não precisa ficar assustado. A portaria 246 do Inmetro, de 17 de outubro do ano de 2000, estabelece as condições técnicas e metrológicas para os hidrômetros, os medidores de água fria, com vazão nominal de até 15 metros cúbicos. E o que ela define? Na prática, ela define os requisitos de desempenho, os erros máximos admissíveis e os procedimentos de verificação inicial e subsequente do medidor. Em bom português, ela diz quanto o hidrômetro pode errar e ainda ser aceito e como ele deve ser verificado ao longo da sua vida. E preste atenção nessa linha do tempo, porque ela cai em prova e cai em laudo. A portaria 246 foi posteriormente alterada por outras, como a 436 de 2011, e em 2022 foi substituída pela portaria do Inmetro 155 de 2022, que estabeleceu o quê? Novos requisitos para a certificação dos medidores de água. Sabe qual portaria vigia na época do fato periciado? Qual o ano de fabricação do hidrômetro? Então você tem que prestar atenção a esse ponto. Qual o ano de fabricação do hidrômetro e utilizar a portaria correta relativa ao ano. Agora vamos para uma das partes mais importantes do dia. Anota, entender o hidrômetro. Por quê? Repara, o hidrômetro é testemunha silenciosa de tudo. É ele que registra a água que passou. É a leitura dele que vai sustentar ou derrubar uma cobrança. E a primeira verdade que você precisa saber é essa. Os hidrômetros perdem a precisão com o tempo, pessoal. Eles envelhecem, eles desgastam. E por isso existe a importância de manutenção ou da substituição periódica, conforme o regulamento. O hidrômetro velho pode passar a registrar a menos ou a mais. E isso por si só já é matéria de perícia. E como é que a gente lê isso no hidrômetro, no mostrador? Aqui um hidrômetro, ó. Olha, a lógica é a unidade de medida do hidrômetro é um metro cúbico. No mostrador, os números pretos costumam indicar o quê? Os metros cúbicos consumidos. E os ponteiros e dígitos em vermelho indicam frações. Então a gente considera os números o quê? Pretos do hidrômetro que está aqui, tá? As centenas de litros, a dezenas de litros, os litros e décimos de litros, você não considera. E, é claro, o selo do Inmetro, que atesta o quê? A verificação metrológica. Sabe ler cada casa dessas? Saber ler cada casa dessas é um passo importante da nossa prática pericial. Então, na sua vistoria, observe a leitura do dia, ok? Pois bem, agora eu vou te apresentar o coração deste workshop,
a metodologia Águia. Ela começa o quê? Fase 1, que é análise documental, o trabalho de escritório, aquele que você faz antes de pôr o pé no imóvel, antes de sair da sua casa, do seu escritório. O primeiro movimento é análise crítica das faturas de consumo e eu recomendo um histórico de 12 a 24 meses. Mas por que tanto, professor? Porque é olhando esse período longo que você vai conseguir enxergar o quê? O comportamento real daquele consumo, do cliente, da indústria. E aí vem o segundo movimento, a identificação de sazonalidades, das mudanças de padrão e principalmente daquilo que eu chamo de ponto fora da curva. O mês que destoou de todos os outros, o mês que originou a reclamação. E o terceiro movimento da fase 1 é a solicitação de documentos à concessionária, a ficha de cadastro do imóvel, as ordens de serviço de manutenção, os laudos de aferição do medidor, se houve reparo, tudo isso é prova documental que reúne o quê? Tranquilidade do escritório e que vai pavimentar o caminho para a vistoria. Quem pula essa fase chega ao campo cego. Agora tem um ponto importante. Você pode fazer toda essa solicitação com base no artigo 473, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que a gente vai ver hoje na aula prática, às 19 horas. Temos muito bônus, não falte, pessoal. Agora a gente calça a bota e vai para o campo. Lembra? O campo é a fase 2 da metodologia Águia, a vistoria in loco. E é aqui que eu começo com um conselho que vale para a sua carreira inteira. Nunca vá para o campo sem um checklist. A importância de um roteiro sistemático é enorme, porque é ele que vai garantir o quê? Que você não esqueça nada. E no laudo, o que você esqueceu de olhar pode ser justamente o que decida a causa, ok? O primeiro grande item da vistoria é o exame do hidrômetro. E ele é pela inspeção visual, cuidadosa, o olhar clínico. Você verifica os lacres, a integridade da cúpula, a presença de avarias. Depois vem a verificação do funcionamento do hidrômetro. E olha, que técnica preciosa. Você filma tudo, com e sem consumo na unidade. Porque um medidor que gira sozinho, sem ninguém usar água, está te contando alguma coisa. Ele está falando para você, olha aqui, olha aqui. E tem um teste que eu adoro fazer nas vistorias, simples e revelador. O teste da sensibilidade, que a gente chama do teste de gota. Você abre um ponto de consumo mínimo num filete de água e observa se o medidor vai o quê? Registrar. Se ele não registra o mínimo, ou se ele registra demais, ali está uma anomalia. São testes baratos, ao alcance de qualquer perito e que produzem prova de altíssimo valor. Ok? Pegou a visão? Vamos dar sequência. A vistoria não para por aí, não para no hidrômetro. Ela continua para dentro do imóvel. Vamos adentrar. O próximo passo é o mapeamento na inspeção da rede predial da edificação. Você identifica reservatórios, o inferior e superior, as bombas, os pontos de consumo. Você precisa entender por onde a água caminha naquele imóvel, como o médico entende a circulação do corpo. E em seguida, o que vem? A gente vai à inspeção visual em busca de vazamentos aparentes, aqueles que se veem, mas e os que não se veem? Para esses, a gente tem os ensaios técnicos de estanqueidade. O principal deles é o quê? O teste de pressão com manômetro. Qual a pressão da casa? O procedimento é o seguinte, você instala um manômetro na rede, pressuriza o sistema e monitora a queda de pressão ao longo do tempo. Se a pressão cai sozinha, sem ninguém estar usando água, a perda e o manômetro permite até identificar essa perda. É a ciência pura a favor do laudo pericial, a favor do perito. E fecha a fase 2 com aquilo que sustenta o laudo, a coleta de provas. E é aqui eu sou irredutível. O registro fotográfico e de vídeo precisa ser datado e contextualizado. Foto sem data, sem contexto, não vale como prova robusta. Cada imagem que você captura é uma testemunha que vai falar por você no processo. Então capture com método, com data, com contexto. E é isso que torna o seu laudo inatacável. Ok? Vem comigo, não sai daí não.
Vamos agora ver o método encontrando com a realidade, em decisões judiciais de verdade. O primeiro caso é divergência no valor da conta em razão do consumo de água. Trata-se de uma ação ordinária movida por um condomínio em face da concessionária de águas e esgoto. Olha só, e onde recai a atividade probatória nesse tipo de caso? Recai sobre a legalidade da cobrança de consumo de fornecimento de água e esgoto, considerando que a procedência dos critérios de tarifação utilizado e a sua regularidade. Quer dizer, o juiz quer saber se a conta foi calculada de forma legal e regular. E quem responde isso para o juiz é a prova pericial, é você, perito. Por isso, nesse caso, a prova pericial de engenharia foi considerada imprescindível, requerida por ambas as partes, autor e réu. E o juiz determinou o quê? A sua produção. Os honorários periciais foram fixados em 4 salários mínimos, nos termos da súmula 360 do TJRJ. E as partes tiveram 15 dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos na forma do artigo 465 do CPC. Pessoal, olha só, nós temos 3 profissionais trabalhando, 3 oportunidades de trabalho, ok? O segundo caso é o caso da cobrança indevida. Aqui a gente tem uma ação ordinária movida por um consumidor em face da concessionária de água e esgoto. E repara que o foco se desloca um pouco em relação ao caso anterior. Por quê? A questão aqui, de fato, recai sobre a atividade probatória da regularidade dos serviços efetivamente prestados e a legalidade da cobrança do consumo de água fornecido pela concessionária, água e esgoto. Ou seja, o serviço foi mesmo prestado como se cobrou? E a cobrança é legal a cobrança? São essas as perguntas que o seu laudo vai responder, perito. E, de novo, a prova pericial de engenharia foi requerida por ambas as partes e o juiz determinou a sua produção. Você vai notar que nesse rito se repete. E isso é ótimo para você, porque significa que o seu método de trabalho também se repete, caso após caso. Dominou o método mais uma vez? Aplicou em todas. Vem comigo, no caminho te explico. O lugar de perito é no campo e o caminho se faz andando. O terceiro caso traz um elemento novo e poderosíssimo, então presta muita atenção. Aqui a demanda é sobre a necessidade de instalação de medidores nos imóveis e o juiz fixou como pontos controvertidos se houve falha ou não no serviço prestado e, em caso positivo, suas causas e consequências e a viabilidade técnica para a instalação do hidrômetro. Mas olha o que o juiz reconheceu nesse caso e como muda completamente o jogo. Como a relação jurídica é de consumo e o consumidor é hipossuficiente, quer dizer, é a parte mais fraca, ele não tem condições de pagar a perícia, com menos acesso à informação técnica, o juiz deferiu o quê? A inversão do ônus da prova, tá? Com base no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Em bom português, deixou de ser o consumidor que tem que provar, passou a ser o quê? A concessionária que tem que provar a regularidade das cobranças. E para o seu laudo, isso muda tudo, porque qualquer dúvida técnica não resolvida tende a pesar contra quem tinha o dever de provar, ou seja, contra a concessionária. Saber usar isso a favor da parte que te contratou é um diferencial enorme, pessoal. Ok? Vamos lá. O quarto caso eleva o nível de discussão, porque agora a gente sai do bolso do consumidor individual e entra no direito coletivo. Aqui a demanda é sobre a falta de abastecimento de água potável. E ela vem por meio de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face da concessionária. E repara na natureza dessa ação. Trata-se de concessionária de serviço pública, pessoa jurídica de direito privado, e a ação tem por questões relevantes diretamente relacionadas à defesa eficiente da prestação do serviço público, essencial de fornecimento de água em uma localidade. E aqui está a frase que eu quero que você carregue. O serviço de fornecimento de água inclui-se como direito fundamental, diretamente ligado ao conjunto de ações aptas a viabilizar o ambiente propício à implementação da dignidade humana.
Quer dizer, quando você é nomeado a periciar uma falha de abastecimento dessas, você não está discutindo só um cano, você está protegendo a dignidade de uma comunidade inteira. É trabalho técnico com alcance social, pessoal, o social. E eu trouxe aqui um quinto caso, que é uma joia para você entender a amplitude do nosso trabalho. Uma perícia de viabilidade técnica. Nesse processo, o requerido à concessionária, ela entra na discussão em torno de abastecimento à residência da autora. Olha como o juízo fixou os pontos convertidos. E eu leio para você. Fixo como os pontos controvertidos o seguinte: se há viabilidade técnica de abastecimento na residência da autora e se a parte autora sofreu dano moral. Repara que são duas perguntas. Uma é puramente técnica de engenharia sobre a viabilidade do abastecimento. A outra é jurídica sobre o dano moral. E é o laudo do perito que vai fazer o substrato técnico para o juiz decidir a sentença. E a decisão segue da seguinte maneira: o juiz indeferiu a prova testemunhal e oral, por entendê-las desnecessária ao deslinde da causa. A perícia é a rainha das provas periciais, ok? O juiz deferiu a produção de prova técnica, nomeando para tanto um engenheiro civil. Convidou o expert e pergunta se ele aceita o encargo e apresentar sua proposta de honorários, com as partes se manifestando em 15 dias, e salientou que os honorários deverão ser adiantados na proporção de metade para cada parte, 50% para cada um. Olha que rico, aqui a perícia de engenharia é prova central, é o ponto de o juiz dispensar testemunha e ouvir o técnico. Fala que eu te escuto. É o reconhecimento, o preto no branco, ao valor do nosso trabalho pericial, ok? Agora, pessoal, a gente chega a um dos pilares jurídicos mais importantes de toda a nossa área. Então, grava isso com muito carinho, com muita atenção. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o Decreto 553 de 1976 e o entendimento pacífico dos tribunais, o consumidor é obrigado a pagar a tarifa de água e o serviço de esgoto de acordo com o consumo medido pelo hidrômetro, ou seja, pelo consumo real, tá? Essa tese é de conhecimento de todos. A segunda turma do STJ firmou posição pela ilegalidade da apuração de tarifa de água e esgoto com apenas em estimativa de consumo, tendo em vista que a estimativa não corresponde ao efetivamente prestado. Essa decisão é cristalina, considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro. A tarifa por estimativa é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária. Pessoal, porém, a gente tem que analisar que isso foi atualizado e a gente vai explicar isso de forma clara e objetiva à noite, às 19 horas, ok? Às 19 horas não perca. Já que a regra é medir, vamos aprender na prática a determinar o consumo medido. E olha que coisa mais simples e libertadora. Como é que se conhece e determina qual foi o consumo medido? Simples, basta verificar o número de leitura atual, que é o maior, e diminuir o número de leitura anterior, que é o menor. O resultado é igual ao consumo medido, em metros cúbicos. Deixa eu te dar um exemplo mais didático possível. Se a leitura atual é 92 e a leitura anterior é 91, então temos 92 menos 91, 1 metro cúbico de consumo apurado no hidrômetro. É isso, é subtração, pessoal. E na fatura você vai encontrar exatamente esses elementos. A leitura anterior, a leitura atual, as datas de cada uma delas. A partir desses números, a concessionária apura o consumo e a fatura. E qual é o seu papel como perito? Como perito é conferir se essa subtração bate com a realidade do hidrômetro, porque é aí, nesse confronto simples, que muita irregularidade vem à tona, ok? Decreto 553, você sabe o que é? Agora a gente entra num conceito que confunde muita gente.
mas que você vai entender com facilidade. Vira uma ferramenta poderosa, o número de economias. Primeiro, a base. O consumidor pode ser individual, uma casa, uma loja, como um condomínio, de apartamentos, de lojas, de sobrelojas, de salas. E o DA, pessoal, preste atenção. E como é que se classifica isso? Existe o decreto número 553 de 1976, que tem força de lei ordinária e que no seu artigo 96 determina o que? A forma de classificação das economias. Vou ler com você, porque cada inciso é uma situação que você vai encontrar em campo. Considera como economia, inciso 1, cada casa com numeração própria. Inciso 2, cada grupo de 2 casas ou fração de 2, com instalação de água em comum. Inciso 3, cada apartamento com ocupação residencial ou comercial. Inciso 4, cada loja ou sobreloja com numeração própria. Inciso 5, cada loja e residência com a mesma numeração. Repara que economia não é a mesma coisa que imóvel, é a unidade de consumo definida por lei. Entender isso é de suma importância para os cálculos que vêm a seguir. Mas por que existe essa classificação? Porque o legislador se deu ao trabalho de definir o que é uma economia. A resposta é puro bom senso. Quando só existe um consumidor, uma casa ou uma loja, ele é o único responsável pelo consumo integral. Toda a água que passou foi que ele usou. Mas quando se trata de um condomínio de apartamento ou de lojas, sobrelojas e salas, são diversos, vários, muitos os consumidores. E nesse caso, o consumo total medido por aquele hidrômetro lá na entrada tem que ser dividido entre os consumidores, que a gente chama de economias, para determinar quando cabe a cada uma delas. E isso não é invenção minha. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma lei específica. No seu estado também deve abordar uma lei. Aqui no Rio, a gente aborda a Lei Estadual número 4.561 de 2005, que no seu artigo 1º estabelece, eu cito, o valor do serviço prestado pela concessionária que corresponda ao consumo coletivo será dividido pelo número de economias e incluído na conta correspondente ao consumo individualizado de cada economia. Quer dizer, a lei manda dividir o bolo pelo número de economias. E é essa divisão que muita conta erra e onde o seu laudo acerta. E por que é tão importante saber o consumo de cada economia? Por uma razão que mexe diretamente no valor da conta. A concessionária aplica tabelas com tarifas comerciais e residenciais e os preços atribuídos ao metro cúbico. Nessas duas categorias são bem diferentes. Então, classificar errado uma economia já distorce a conta. Além disso, existe a chamada tarifa progressiva, que varia de acordo com o consumo, seja ele comercial ou residencial. E o que é a tarifa progressiva? É um mecanismo em que, quanto mais você consome, mais caro fica o metro cúbico nas faixas superiores. E qual o objetivo dessa progressividade? Ela tem um propósito nobre: evitar, impedir ou desestimular o desperdício, o uso desnecessário de água. Porque a água potável é um bem finito e a tarifa progressiva é uma forma de o sistema dizer ao consumidor: use com consciência, porque o exagero custa caro. E entender essa mecânica é o que te permite depois conferir se a progressividade foi aplicada corretamente, ok? Vamos aterrissar tudo isso em números, porque é aqui que o conceito vira cálculo. Começamos pela conta de água comercial. A regra é: cada economia comercial pode consumir até 20 metros cúbicos em 30 dias, pagando a primeira tarifa, a chamada tarifa base. Se cada economia consumir mais do que esses 20 metros cúbicos, aí sim ela paga tarifa progressiva. Deixa eu te dar um exemplo. Me acompanha. Faz a continha comigo. Imagina um condomínio de salas que consumiu 180 metros cúbicos em 30 dias e tem 10 economias. O que a gente faz? A gente divide 180 metros cúbicos por 10 economias. O resultado é 18 metros cúbicos por economia. Agora compara, 18 metros cúbicos por economia está abaixo do limite de 20 metros cúbicos. Logo, a conclusão, não há o que se falar em quê? Em tarifa progressiva nesse caso. Repara,
como o mesmo consumo total de 180 metros cúbicos pode ou não gerar tarifa progressiva, dependendo do número de economias. E é por isso que contar as economias é tão importante, é tão decisivo. Olha, pessoal, não esqueça, agora a mesma lógica, mas no fundo residencial. Olha como o resultado muda. Na conta de água residencial, cada economia pode consumir até 15 metros cúbicos, consumo mínimo, em 30 dias, pagando a tarifa base. Se consumir mais do que 15 metros cúbicos, paga a tarifa progressiva. Repara que o limite residencial de 15 é menor do que o comercial, que é de 20. Pegou? Mas vamos lá. Vem comigo. Imagine, vamos a um exemplo, com os mesmos números, de propósito, para você ver a diferença. Um condomínio de apartamentos residenciais consumiu 180 metros cúbicos em 30 dias e tem 10 economias, que são 10 apartamentos. Dividindo 180 por 10, a gente chega de novo a 18 metros cúbicos por economia. Só que agora a conclusão é outra. 18 metros cúbicos excede o limite residencial de 15 metros cúbicos. Logo, haverá incidência da tarifa progressiva, ou seja, 3 metros cúbicos por economia, o que dá o total de 30 metros cúbicos em todo o condomínio. Olha que interessante, o mesmo consumo, as mesmas 10 economias e a tarifa progressiva incidiu no residencial e não incidiu no comercial. A diferença foi só o limite da faixa. Ok? Pegou a divisão? Pegou? Vamos lá. Vamos considerar a forma de cobrança. Como a gente viu, se o consumo ultrapassa a tarifa mínima, incide a tarifa progressiva, fazendo com que ele pague mais pelo metro cúbico nas faixas superiores. E o propósito, mais uma vez, é evitar o desperdício e o consumo exacerbado, visto que a água potável está de fato se esgotando no nosso planeta. E é aqui que eu preciso te dar uma segurança jurídica. Porque é comum o consumidor achar que a tarifa progressiva é uma ilegalidade. Não é. E quem diz isso é o próprio Superior Tribunal de Justiça. Diz a súmula 407. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuário e as faixas de consumo. Quer dizer, cobrar mais caro por faixa e cobrar diferente de residência e de comércio é legítimo, é validado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, olha o equilíbrio, pessoal. A tarifa por estimativa é ilegal, como a gente viu, mas a progressiva é legítima. Essa era a visão que tinha, que eu vou explicar para vocês a nova visão do judiciário a partir de 2024, ok, pessoal? Não perca a aula de hoje que eu vou explicar isso, ok? Agora vamos dar um exemplo de 3 casas. Agora eu vou te mostrar a tarifa progressiva funcionando casa por casa, com o número na tela do jeito que eu gosto, tá? Imagina 3 casas, pessoal. A casa 1 teve um consumo aferido pelo hidrômetro de 6 metros cúbicos no mês. Como o 6 está abaixo da tarifa mínima, ela paga a tarifa mínima, que nesse exemplo é de R$10 por metros cúbicos, ok? Vamos lá. A casa 2 consumiu 9 metros cúbicos, também abaixo da mínima, então paga os R$10 da tarifa mínima. Agora a casa 3 é interessante, ela consumiu 14 metros cúbicos no mês, o que está acima da tarifa mínima. Então ela vai sofrer a incidência da tarifa progressiva, ok? Agora só uma coisa, a tarifa mínima nesse caso é de 10 metros cúbicos, não esquece. Nesse caso, das 3 casas é 10 metros cúbicos. Olha como se calcula. A faixa de 0 a 10 metros cúbicos paga a tarifa mínima, R$10. E a faixa de 11 a 14 metros cúbicos paga a primeira faixa da progressiva, a R$2 por metros cúbicos, o que dá o total de R$8 por 4 metros cúbicos utilizados, consumidos. Então, somando tudo por 14 metros cúbicos, o usuário pagará R$18, sendo R$10 na tarifa mínima, de 10 metros cúbicos, mais os R$8 pelos 4 metros cúbicos na primeira faixa da tarifa progressiva. Repara como a conta é transparente quando você entende as faixas. E é essa transparência que você precisa levar para o seu laudo, mostrando o real por real, detalhe por detalhe, como aquela cobrança foi constituída, ok?
E aqui vai um ponto que gera muita discussão em condomínio. Então acompanha com atenção. Suponhamos que a tarifa mínima seja de 10 metros cúbicos por mês e que cada metro cúbico dessa tarifa mínima custe R$1. Imagine um condomínio com 3 apartamentos. Cada apartamento deve pagar a sua tarifa mínima, ou seja, 3 tarifas mínimas a 10 metros cúbicos cada uma, o que dá 30 metros cúbicos no total. A R$1 por metro cúbico, isso resulta em 30 dias por esses 30 metros cúbicos, dividido de forma igualitária pelos apartamentos. Essa é a mínima do condomínio, 30 metros cúbicos, R$30, ok? Agora vem a pegadinha. Suponha que o consumo do condomínio inteiro, aferido por aquele único hidrômetro na entrada, foi de 29 metros cúbicos no mês. Repara, 29 é menor que os 30 metros cúbicos do consumo mínimo do condomínio. E mesmo assim o condomínio paga a tarifa mínima cheia, de R$30 por metros cúbicos. Porque cada economia tem o direito à sua mínima e a soma das mínimas é o piso. Nós temos 3 economias, cada economia tem direito a 10 metros cúbicos, ele não vai pagar 29, ele vai pagar 30, ok? Esse é o tipo de detalhe que se o perito não souber, ele erra o laudo. E que se ele souber, ele defende com tranquilidade a questão do consumo mínimo. E depois de toda essa imersão no método, eu te faço a pergunta que dá título a esse momento. Existe oportunidade para trabalho pericial de consumo? Depois de toda essa nossa imersão no método, eu te faço a pergunta que dá título a esse momento. Existe de fato, repito, oportunidade para trabalho pericial em consumo de água? E eu respondo, eu, Acácio Santos, com a tranquilidade de quem vive disso há anos. Existe, e existe muita. Pense em tudo o que a gente viu hoje. Cada divergência de conta é uma perícia potencial. Cada cobrança indevida é uma perícia. Cada discussão sobre a instalação de medidor é uma perícia. Sobre falta de abastecimento é uma perícia. Sobre viabilidade técnica, tudo isso é trabalho técnico, esperando por um profissional capacitado, qualificado. E a demanda, como a gente viu ontem pelos números, é enorme. O que falta é gente capacitada para fazer. Então a resposta para a pergunta é sim. É um sim de forma segura. A oportunidade está aí, posta na sua frente. O que vai te separar dela ou te conectar a ela é exatamente o método como você está aprendendo nesses 2 dias. E para fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar agora um caso real, em que tudo isso se junta. É um caso real de uma perícia de um hotel. E é aqui está o nosso estudo de caso com fechamento. Uma perícia real de consumo de um hotel, pessoal. Em lugar nenhum você vai ver isso. É uma edificação de alto padrão construtivo, titular de atividade de serviço de locação de unidades autônomas. Flat, olha a dimensão dessa perícia, para você ver como a complexidade muda o jogo. O edifício possui 22 pavimentos, sendo 16 andares ocupados por apartamentos do tipo flat, totalizando 272 unidades autônomas. Quer dizer, são 272 unidades para considerar no cálculo. Observe, lembra que eu falei lá atrás? Quanto maior a complexidade, maior o valor da perícia, beleza? A gente vai ensinar isso na aula ao vivo hoje, às 19 horas. Como cobrar em uma perícia de consumo de água de forma definitiva, fundamentada, ok? Vamos lá, pessoal. Observou o ponto? Quer saber mais? Não é uma casa, é praticamente uma cidade vertical. E na vistoria, a gente registrou a leitura? Sim. Qual foi? 15.843 metros cúbicos. Qual foi o dia? 16 de setembro de 2020. O medidor, qual é o modelo do medidor? Isso tudo é o olhar do perito. Qual a vazão mínima? Quantos metros cúbicos foram apurados? Repara, tudo que a gente aprendeu, a gente vai ver isso tudo na aula prática à noite, às 19 horas. Número de economias, registro datado, vocês vão ter um laudo na sua frente. Pessoal, qual o objetivo dessa perícia? E qual era exatamente o objetivo dessa perícia no hotel? Vou ler para vocês, porque a forma como um objetivo é redigido já organiza todo o trabalho pericial. O perito tem que deixar claro o objetivo. A perícia tem por objetivo identificar
se as cobranças estão sendo realizadas com base no consumo medido no hidrômetro de número tal. Daí F17. Repara, como objetivo é a aplicação direta de tudo que a gente estudou. Lembra do precedente do STJ de que a cobrança tem que se basear no consumo medido no hidrômetro? Pois é, exatamente isso que a perícia vai verificar e que verificou na época do fato, naquele imóvel. Claro que nós temos novas versões sobre isso que eu vou apresentar hoje na aula ao vivo às 19 horas. E é assim que um bom laudo de perícia, um bom laudo pericial funciona. Ele pega o princípio jurídico, né? Traz se o consumo realmente é medido ou não e o transforma numa pergunta concreta, verificável em campo, sobre o hidrômetro específico, com número específico. O laudo dali em diante é resposta técnica, fundamentada e conclusiva a essa pergunta. O consumo foi pelo medido? O laudo traz essa resposta. E aqui você vê com os seus próprios olhos o hidrômetro do condomínio. Aquele que a gente vistoriou e fotografou devidamente, datado, como manda a nossa metodologia de coleta de provas. Repara na imagem aí, pessoal. Em tudo que a gente conversou. É um medidor de grande porte instalado na entrada do empreendimento, responsável por aferir o consumo de todas as unidades, 272. É a partir da leitura desse equipamento que determina o consumo total do condomínio. E é esse consumo total que depois vai ser dividido pelo número de economias. E olha a importância do registro fotográfico datado. Essa imagem com a data e o contexto da vistoria é uma prova que fala por si só. Ela mostra o estado do medidor, mostra a leitura, mostra o que o perito esteve lá. E a fase 2 da metodologia Águia, materializada numa fotografia bem feita. E assim a gente chega ao final do nosso segundo dia de aula técnica. E que jornada, hein? Olha tudo que você atravessou hoje. A delimitação do escopo, o arcabouço legal, as portarias do Inmetro, a leitura do hidrômetro, a metodologia Águia nas duas fases, os 5 casos com decisões reais, a obrigatoriedade da medição, o cálculo das economias, a tarifa mínima e progressiva e um caso real de hotel com 272 unidades. Você saiu do que é e chegou como se faz. Junta os 2 dias na sua mente. Ontem eu te dei um mapa, o panorama, as oportunidades, os números, a base legal. E hoje eu te entreguei a bússola e as ferramentas, o método, o passo a passo, o cálculo, o caso real. Existe sim, muita oportunidade para trabalho pericial em consumo de água. O que falta no mercado é exatamente profissional que se determinou a aprender o método. E você acabou de dar esse passo. Pessoal, então leva a determinação que te trouxe até aqui e transforma em ação. Cadastra já nos tribunais. Estuda o método. Aceita o primeiro caso. O caminho, meu amigo, minha amiga, se faz andando. Muito obrigado por esses 2 dias. Foi uma honra enorme caminhar com você e é assim que é e sempre será. Eu desejo para você sucesso e luz no caminhar. Lembrando que hoje às 19 horas nós temos a live ao vivo com bônus, com modelos de laudos, tem muito material. Pessoal, lembrando que para emitir o seu certificado serão necessários 4 senhas. A aula 2, você agora tem acesso à 3ª senha, que você vai utilizar lá na emissão do certificado, ok, pessoal? Não se esqueça, para acessar o material no QR Code e fica atento à senha que foi liberada. Tire a foto, marque o laboratório, vamos se conectar. As pessoas precisam identificar que em você é um perito. Mais um curso de perícia de consumo de água. Estou iniciando nessa área nova. Marca a gente que será divulgada no nosso Instagram. Eu espero vocês às 19 horas na aula ao vivo que a gente vai destrinchar um laudo pericial, que é esse laudo aí que eu apresentei para você. Já vou dar um spoiler, é um laudo muito interessante. Vou deixar, não, você vai ver lá o laudo, você vai ter acesso a esse laudo, a produção já me falou, você vai ter acesso integral ao laudo e eu vou explicar item por item, vou fatiar para você já poder, o quê? Utilizar nas suas perícias, ok? Olha, eu quero te deixar uma despedida, com uma frase que me acompanha ao longo da minha jornada, o que resume o espírito desses 2 dias. Essa frase é de Nelson Mandela e diz: quando as pessoas estão determinadas, elas conseguem alcançar qualquer coisa,
independente da dificuldade. Repara como essa frase conversa com tudo que a gente viveu aqui. Você não precisa ter décadas de experiência, não precisa de um currículo enorme, não precisa ser o maior especialista do mundo para começar na perícia de consumo de água. Você precisa ter determinação, a mesma determinação que te fez estar aqui comigo nesses 2 dias e vai ficar até o final. Então pega essa determinação e coloque em movimento. Estuda, cadastre, aceite o primeiro caso, faça parcerias, network. O seu primeiro laudo é o seu cartão de visita. O resto vem com o caminho. E o caminho você já sabe, repito, se faz andando. Foi uma honra imensa ser o seu professor nesta jornada, na aula 2. Um grande abraço, muito sucesso e que a gente sempre possa atuar sim, de forma unida e caminhando junto. Sucesso e luz no caminhar. Te espero às 19 horas. Grande abraço!